Bem-vindos a esta edição especial do Negócios da Semana. A pergunta é: crescer sim, mas como? É de facto o grande desafio do país. Para crescer é preciso investimento, para haver investimento é preciso confiança e para aplicar esse investimento é preciso estabelecer bem as prioridades. Tem havido muitos erros nesta conversa, vamos lá ver se conseguimos desmistificar alguns desses erros e apontar algumas prioridades absolutas. Não vamos antecipar já as respostas, vamos nesta apresentação falar de vários constrangimentos, vamos falar de preços de energia, vamos falar de burocracias, vamos falar de custo do dinheiro que é fundamental para os projetos de investimento no nosso país, mas algo está a mudar. Na vertente externa já temos uma economia com um saldo positivo de quase 3 mil milhões de euros, é o segundo ano que acontece, vamos começar com um tom otimista, mas há muitos desafios. Convidados para a conversa e para o debate, se for o caso, António Trindade, Presidente do Grupo Hoteleiro Porto Bay, Isabel Vaz, Presidente Executiva do Grupo Luz Saúde, até agora Espírito Santo Saúde, já mudou de nome, acho que de júri, de facto muita gente continua a utilizar o mesmo nome, e também Nuno Fernandes Tomás, Vice-Presidente da Caixa Geral de Depósitos, o homem que aplica muito dinheiro na nossa economia, se calhar havia de aplicar um bocadinho mais, já lá vamos. Começo com uma pergunta muito simples, aberta. Faz favor, António, diga-nos qual é o seu mini-programa de governo, mini porque temos pouco tempo, quais são os principais constrangimentos que identifica da nossa economia e quais são as medidas urgentes para os resolver. Obrigado pelo convite, à SIC. Bem, eu diria, há aqui, em primeiro lugar, definirmos muito bem onde é que termina a intervenção do setor privado, onde termina a intervenção do setor público e do setor privado e, sobretudo, definirmos muito bem o que é o conceito da sustentabilidade. Quais são as responsabilidades que acrescem a um setor público no desenvolvimento e onde é que ele deve, efetivamente, parar para criar, efetivamente, o incentivo ao investimento privado. E, por isso, digamos, uma política de definição mais clara nesta delimitação entre público e privado, sobretudo quando temos em consideração as privatizações que aconteceram, as privatizações que irão efetivamente acontecer, que regras de jogo é que são definidas neste relacionamento e, sobretudo, que visão é que há que ter nessa sustentabilidade. E, por isso, evidentemente, uma política fiscal ligada a premiar o investimento interno é fundamental. Por outro lado, a captação da internacionalização da economia não se faz só numa lógica de exportação de saber e de capitais, mas faz-se, efetivamente, saber comungar o investimento externo no próprio país. Um outro fator para mim que é também muito importante, e esse passa pelo saber, pela própria preparação, pelo ensino e, sobretudo, pela dignificação do ensino qualificado. Nós temos sempre, historicamente, tivemos sempre a noção de que um determinado curso, uma determinada formação era para um determinado objetivo. E a partir daí, evidentemente, eram as grandes frustrações que se geravam nas classes etárias mais jovens que, estando licenciado numa engenharia de sistemas ou numa engenharia que efetivamente foi criada para dar aso a mais uma universidade se abrir, mas que era efetivamente condutora e era necessariamente geradora de frustração. Mais um ponto. Há aqui só uma percepção que é, no fundo, saber dignificar o ensino e que o jovem, quando se forma, se vai licenciar em Direito, Engenharia, Arquitetura, tenha esta noção de que tem um saber adquirido, já o ganhou, ninguém lhe tira, e depois coloca-se no mercado para efetivamente o que houver. Clara definição do que quer o Estado e qual é o papel dos agentes económicos privados, um quadro fiscal claro e educação orientada para as empresas. Percebi muito bem, não ouvi falar de falta de crédito, não ouvi falar contra medidas do Governo. Está contente com este Governo e com os banqueiros que temos, é isso? Tenho que lhe dizer que, atualmente, eu falo pelo grupo que represento e não considero o problema do crédito um grande problema às empresas que, efetivamente, se tenham colocado numa posição ganhadora no tecido nacional. Isabel Vaz, o seu mini-programa de governo, medidas para resolver constrangimentos. Bom, à semelhança do que já foi dito, penso que o principal instrumento que o Governo tem e continua a ter é, de facto, uma política fiscal que tem que ser, sobretudo, estável,
Ou seja, isso é coisa que não existe. Ainda hoje andamos a ver alterações de IRS, mais uma vez, ninguém sabe o que é que vai ser o ano 2015. É fatal do ponto de vista das empresas, é fatal do ponto de vista da atração de investimento e de capital para Portugal. Portanto, ou seja, a política fiscal, digamos que é a prioridade número 1, número 2, número 3 e número 4. E concordo também que o Estado, com o seu papel e com a quantidade de dinheiro, no fundo, que tem à sua disposição através dos nossos impostos, tem uma capacidade enorme de mudar a economia, desde logo através da educação, enfim, não naquilo que, enfim, também naquilo que disse, mas eu iria mais longe, ou seja, tornar as universidades portuguesas competitivas e a jogar também, no mínimo, à escala europeia. Há universidades, como no caso das universidades na área da gestão, que já o estão a fazer e é possível, isso também atrai alunos para Portugal, ou seja, nós podemos exportar, no fundo também tornar transacionável os setores como a educação e como a saúde, que tradicionalmente não são considerados. Precisamente já lá iríamos, porque o seu setor está sobredimensionado, que é uma questão pouco falada. Exatamente, mas são setores que também podem ser transacionáveis e desde logo a educação. A educação tem esse efeito. Por um lado, realmente as universidades terem que perceber que têm que jogar também no mercado e com isso também se tornam melhores. E, portanto, não estarem só dependentes do financiamento público parece-me fundamental. No caso do setor da saúde, perceber, aliás, nós tivemos já hoje, durante a conferência aqui na SIC, exemplos disso, das empresas conexas ao setor da saúde, que são, de facto, bastante transacionáveis e que podem competir à escala global. E, obviamente, todas as políticas de garantir investimento, aquilo que eu chamo smart money, trazer investimento para Portugal, que, por sua vez, pode fazer com que as empresas portuguesas se tornem marcas à escala global também e levar outras empresas portuguesas com elas. Portanto, o network é fundamental. O Estado aí, como lhe digo, através quer da política fiscal, quer a sua própria política de como é que gasta, digamos, os nossos impostos, pode, de facto, criar os incentivos corretos dentro da economia e tirar muita gente da zona de conforto, mas isso faz parte do modelo de transformação. E não sendo eu especialista em nenhuma das áreas, acho que deviam fazer uma parceria, que era para trazer gente de fora, para ficar nos hotéis e ir ser tratada nos hospitais portugueses que têm boa qualidade. Disse alguma asneira? Ou isso é uma das áreas que, aliás, já está a acontecer. Nós temos já temos alguma, enfim, não gosto de chamar turismo, mas já temos, sobretudo com os países africanos, nomeadamente Angola, muita gente se vem tratar a Portugal. Modelo combinado. Modelo combinado, sim, acaba por uma coisa levar à outra, mas, portanto, ou seja, a área da saúde em particular, mas também a área da educação, tem muitas áreas conexas de desenvolvimento da economia como setor transacionável, que é preciso clarificar e apoiar. Já voltamos à conversa. Nuno Fernandes Tomás, eu costumo teorizar que os banqueiros deram cabo disto tudo, ou pelo menos alguns banqueiros, mas há uma nova geração de banqueiros que está a fazer muita coisa, e muita coisa pelo país, e não só cá em Portugal, mas no exterior, apoiando atividades no exterior. O seu mini-programa de governo, identificação de constrangimentos, e o seu mini-programa de governo com medidas urgentes para fazer crescer a nossa economia. Bem, antes de mais, quero cumprimentar os meus parceiros de debate, Isabel Vaz, que é uma belíssima gestora portuguesa, e também o António Trindade, que é um belíssimo empresário e empreendedor em Portugal, de duas boas empresas que têm tido uma performance bastante positiva. Eu não lhe vou dar nenhum programa, nem mini, nem maxi de governo. Não vai dizer que está tudo bem. Não. Vou-lhe falar do tema que nos traz aqui hoje, que é o do crescimento, que é um tema fundamental e que não poderia, obviamente, ser discutido sem a presença da Caixa Geral de Depósitos, pelo papel que a Caixa tem na economia portuguesa. E, por isso mesmo, a Caixa, o Grupo Caixa, decidiu avançar com esta grande sondagem, em parceria com o Grupo Empresa, para também vermos quais são as respostas das nossas empresas em termos de constrangimentos ao crescimento destas empresas e da economia. E, José Gomes Ferreira, para responder diretamente à sua provocação de alocar recursos no financiamento da economia, eu vou-lhe dizer que o financiamento tem sido muitas vezes referido como um dos principais constrangimentos ou custos de contexto do crescimento da economia. Posso lhe dizer que hoje em dia, e já há um ano e meio, não é de todo, e não só sou eu que digo, já vamos ver adiante a resposta, uma das respostas justamente deste questionário. Eu diria mesmo que hoje em dia os bons riscos estão inclusivamente a ter um preço quase ao nível de países da Europa Central, porque existe uma guerra muito grande na banca pelos bons riscos. Isto é a mais pura das verdades. Aproveito também aqui
este debate para desmistificar um tema. O preço é ajustado ao risco. E o crédito não é um bem homogéneo. Para bom risco, bom preço. Para risco razoável, mau preço. Mau risco, não há crédito. E deveria ter sido sempre assim. Não estaríamos hoje a viver problemas, então, infelizmente, espera aí. Então, se me permite, eu vou pôr o Nuno Fernandes Tomás em confronto com o senhor chamado Mário Draghi, que disse assim há bem pouco tempo. Em Portugal, ou melhor, na Alemanha, entre as empresas viáveis, 1% não consegue crédito. Em Portugal, entre as empresas viáveis, não são palavras minhas, são do Sr. Mário Draghi, 33% não consegue crédito. E agora? Agora é fácil. Então explique. Vou aqui recorrer, porque se patrocinarmos este estudo é para usar. Claro. Não é para ficar aqui num papel todo. Claro, só é pena que em termos de realização seja difícil agora. Mas não faz mal que eu leio. Uma das perguntas... Um homem prático. É a seguinte. Quantas vezes, e atenção que o universo de empresas é enorme entre PMEs e startups, e foi uma bela amostragem com uma pequena margem de erro. Quantas vezes nos últimos 2 anos, repare bem, viu recusado um pedido de financiamento? 58% respondem. Nunca me recusaram. Eu vou repetir. 58% nunca me recusaram. E há outros 26% que respondem. Nunca solicitei financiamento. Ou seja, 85% das empresas não têm problema. Mas eu respondo-lhe a isso. Mas que é que nós continuamos a registrar queixas que nos chegam por várias vias. Mas é isso que eu lhe vou dizer. Sabe porquê? A maior parte das empresas que de facto fazem este ruído todo, provavelmente a maior parte delas são mau risco e têm bom acesso aos mídias. É a minha... Isso tem todos, os sindicatos também, os políticos também, toda a gente tem e ainda bem que tem. É a minha, mas agora deixe-me dizer que parece-me importante também dizer o seguinte, que é um fator de constrangimento, para não me alongar demasiado já nesta primeira intervenção, que é o capital. Porque é um problema que está interligado à falta de capitalização do tecido empresarial português. Esse é um tema que também é muito importante discuti-lo, porque é uma realidade. E assim, não é preciso o Mário Draghi dizer, comparamos muito mal com outros países. Se você comparar a capitalização bolsista da nossa bolsa, se comparar os montantes investidos em termos de indústria de capital de risco, nós comparamos pessimamente. E vou-lhe dizer o seguinte, é porque há falta de private equities em Portugal? Não. Até provavelmente hoje em dia existe algum excesso. É porque não há uma sensibilização da importância de reforçar os capitais das nossas empresas para estarem mais fortes, para crescerem, para estarem no mundo global? Também não, já há muitas. Tem a ver muito com os nossos empresários. Uma questão de mentalidade, de partilhar risco e gestão. E digo eu isto, para terminar, e digo eu isto quando sou o principal admirador dos empresários. Já fui empresário e os grandes vencedores desta recuperação, os grandes responsáveis, não são mais ninguém que não os empresários. Como eu digo, os 3 E's da economia. Empresários, empresas e empreendedores. Então, para terminar e para o deixar com uma provocação, a pensar nela, enquanto faço a ronda de perguntas, os banqueiros que temos, que têm gente boa e têm alguns que não querem que haja verdadeira concorrência, não quiseram que o Banco de Fomento se instalasse na sua plenitude, que é um modelo que iria ajudar a capitalizar pequenos e médios empresários em Portugal para reforçar os seus rácios, para depois haver mais confiança da banca em emprestar-lhes. Transformaram aquela entidade num híbrido. Se me permite, já lá vamos. Essa é para eu pensar? Sim, se me permite, já lá vamos, porque senão ficamos neste ponto da conversa. António Trindade, eu trouxe aqui um recorte de jornal, infelizmente é tão pequenino que não me permite ao nosso realizador José Ribeiro que o mostre devidamente, que mostra uma manifestação de franceses na rua e não são franceses quaisquer. São patrões franceses que protestam em plena rua, com cartaz, impostos, taxas, charges, portanto, pagamentos que têm que fazer a nível nacional, regional e local. Chega, é demasiado. E eu também acho que um dia há de haver neste país uma mega manifestação de empresários que venham pela Avenida da Liberdade abaixo dizer já chega, porque estamos cheios de taxas, taxinhas, impostos e, sobretudo, burocracia. Sente essa pressão no seu setor ou por os governos considerarem o seu setor como um setor estrela, até já está à parte
mas em geral ainda continua este peso enorme. Sinto-a e por demais. Inclusivamente, o turismo tem sido recentemente considerado, digamos, como uma zona de atividade que está a correr bem, pelo que vamos lá taxá-la. Mas, para mim, tão perigoso como são as taxas manifestamente abertas, são as taxas municipais, para mim ainda maior receio são as taxas ocultas. O que é que quer dizer com isso? Ontem, a ANA, por decisão já de alguns meses a esta parte, foi autorizada a aumentar as taxas aeroportuárias em 7,56. Julgo que é o 5º ou 6º aumento. É o 4º, mas há mais um já em vista para janeiro. Mas o que acontece? Ele foi ajustado, foi negociado com o seguinte argumento: se houver aumento de tráfego no aeroporto, vocês podem aumentar as taxas aeroportuárias. Economias de escala, racionalidade, não. É porque há alguém que concorre e diz, bem, isto vai ser muito difícil. Nós já sabemos que o aeroporto de Lisboa está totalmente tapado. Tem o seu plafond de 20 milhões de clientes, vai-se buscar 22 milhões de clientes ano, bem, criando slots aeroportuários às 3 da manhã ou às 4 da manhã, mas quer dizer que este aeroporto está efetivamente esgotado. E a única forma, digamos, de aliciar esta privatização é, em vez de criar regras de jogo claras, diz-se não. Se efetivamente aumentar o movimento, vocês podem aumentar as taxas aeroportuárias. Ora, são estas taxas que, digamos, que relativamente opacas, têm um impacto inclusivamente muito maior, porque gera necessariamente o efeito multiplicador. O transportador diz, bem, eu apanho com esta taxa a montante, deixa-me replicar já na minha no meu preço de bilhete, mas a réplica do preço de bilhete já é a duplicar. Comparar com a taxa da dormida ou a taxa da entrada, efetivamente, este aumento de taxas é manifestamente pior. E por isso digo, aquilo que foi referido no anterior painel, da clareza e na garantia que os agentes do setor precisam ter para perspectivar o médio ou o longo prazo, não é dado rigorosamente nada nesta área de gestão de tesourarias, muito mais do que a própria gestão, digamos, do desenvolvimento económico do país nas diferentes áreas. O que me está a dizer é que houve uma privatização que foi para encher os cofres do Estado e não para servir a economia. É que privatização da ANA, é isso? Nós, homens da economia, nós, homens do tecido produtivo, passamos a fase do domínio da área financeira. Agora estamos a sofrer e a sentir que é a área das tesourarias a funcionar. É porque a privatização da TAP ainda não veio. E temos de ver, a seguir, sem qualquer definição de política de transporte aéreo, eu diria de transporte nacional, vamos efetivamente privatizar e vamos nos pôr a jeito para receber mais taxas ou definições de prioridades nas acessibilidades, porque eu aqui esqueci-me de referir um ponto fundamental quanto a mim, que é a política de acessibilidades nacional. Nós temos que ter a consciência, e eu venho de uma ilha, de uma pequena ilha de 250 mil habitantes, que sofre com esta ausência de princípio de continuidade territorial, mas sente efetivamente está a 900 quilómetros de um continente e tem só 250 mil habitantes. Nós, Portugal, temos 10 milhões de habitantes na ponta da Europa e com um pequeno pormenor, é que estamos encostados à Espanha, que se considera, em relação à Europa, já efetivamente periférico. Esta percepção do que é aquilo que referia, em primeiro lugar, sustentabilidade. Onde é que termina, efetivamente, a área de responsabilidades de um setor público e que sustentabilidade e que regulação tem que ter o setor público nestas áreas de prioridades? Porque não vale a pena só falarmos, vamos crescer, vamos desenvolver, mas com o que é que eu conto?
E aqui nós temos estado muito vocacionados em falar no preço do dinheiro, no preço do crédito, mas algo que é tão ou mais importante do que o preço do crédito é saber que regras de jogo, sobretudo entre público e privado, e aquilo que me é dado, aquilo que me é facultado, eu pensar, eu como empresário, ir também para a agente da internacionalização. Eu próprio ir captar efetivamente os meus parceiros. Só para terminar, ainda em relação àquilo que foram privatizações e que se transformaram em aumentos de custos de contexto em vez de ser diminuições, vemos também um preço da energia que continua elevadíssimo e vemos um gestor português que tem um grupo multinacional a seu cargo de construção automóvel, Peugeot Citroën, a dizer eu pago a 30%, 40% mais caro em Mangualde do que em França. Estamos a falar exatamente da Nunca mais conseguimos resolver isto, nós cidadãos e empresários e gente que faz a economia. Mas, sobretudo, definam-se as regras do jogo. Mas essas estão definidas. Não, mas definam. Essas estão definidas. Mas sejam elas claras, para eu poder fazer no meu plano de negócios, olhar para o meu plano de negócios de uma forma diferente, mas sobretudo mais transparente. Essas estão definidas, os empresários pagarem e não reclamarem. Mas enfim, levava-nos a outro campo. Isabel Vaz roubou-me um bocado da minha abordagem, porque eu ia dizer-lhe assim, crescer, sim senhor, crescer em geral na economia. Vamos lá ver, nem todos os setores podem crescer. E ia especificar no setor da saúde. O que eu vejo é uma imprudência, e desculpe dizer-lhe assim, e trago também aqui um outro artigo de jornal, isto o melhor é ligar-nos sempre à atualidade pura e dura, e este chamou-me particularmente a atenção, que é um artigo que diz hoje assim, deputados municipais, portanto estamos a falar de Lisboa, acreditam que esta pública para a alienação do Triângulo Dourado tem um destinatário, José de Melo Saúde, que fez um pedido de informação para a construção de um hospital. Como? Mais um? Ainda ontem o Primeiro-Ministro lá em cima inaugurou um. Há um excesso de oferta neste setor, é o que eu sei, é o que eu leio, é o que uma consultora multinacional veio dizer há 6 meses aos portugueses. Cuidado que vocês têm um excesso de oferta. É por aqui que fazemos crescer a economia? Pergunto-lhe eu. Bom, o setor da saúde, como sabemos, é um setor especial, não é? Mesmo do ponto de vista económico, pelas regras que tem, sobretudo pela definição de modelo social que nós definimos em Portugal e na Europa também, que é, no fundo, o acesso à saúde ser universal e não estar dependente das condições económicas, e isso altera completamente as regras do jogo deste setor. O que está a acontecer em Portugal, enfim, posso acrescentar a esse investimento do Grupo José de Melo, posso acrescentar, esta semana comprámos um terreno ao lado do Hospital da Luz para duplicar o tamanho do hospital. Portanto, que era dos sapadores bombeiros. Exatamente. Portanto, o que é que isso significa? É que, de facto, a despesa pela saúde em Portugal tem uma particularidade que é única na Europa, que é, apesar de termos um setor 100% financiado, teoricamente 100% financiado pelos impostos, portanto, ou seja, todos nós portugueses temos acesso ao Serviço Nacional de Saúde através dos impostos, a verdade é que mais de 30% da despesa, se não tenho erro agora nas últimas contas de satélite da saúde, cerca de 34%, é financiada por privados, por fundos privados, ou diretamente as famílias, ou através das empresas que compram seguros de saúde para os seus beneficiários, os próprios funcionários públicos que descontam 3,5% do seu salário para terem também acesso a uma rede privada. Tudo isso não estaria mal, financiamento misto, se houvesse... Não, isto é péssimo, porque há uma dupla cobertura. No fundo, nós, apesar de pagarmos os nossos impostos para, teoricamente... Desse ponto de vista, cada um de nós tem razão para se queixar. Exatamente. Do ponto de vista macroeconómico, estamos a pagar 2 vezes o mesmo risco, não é? E, portanto, o que acontece é que há, de facto, um setor público que está a funcionar e há uma rede privada que também está a funcionar. E a rede privada faz as suas decisões de investimento já muito separadamente daquilo que são as decisões do setor público, ou seja, só não faz separadamente no sentido em que, posso dizer-lhe que no início da crise, em 2007 até 2011 ou 12, o setor privado expandiu 1 bilhão de euros. 1 bilhão. Sim, mas o problema é que, portanto, quem compra esses serviços, o setor privado está a crescer, o setor privado cresceu 5,5% ao ano. Não, mas é que o setor privado cresceu 5,5% ao ano e, portanto, os agentes privados no setor da saúde estão a reagir a um setor que está em franco crescimento. Eu posso dizer que, no nosso caso, e penso que também é verdade para os outros grandes grupos de saúde, nós estamos com crescimentos superiores a 7%. Mas isso tem que ter um limite, porque a economia que produz o poder de compra para sustentar a realidade que me está a dizer é finito. Voltando ao programa de governo, para a área da saúde, eu diria que está na altura de se pensar
como é que vai ser, de facto, o relacionamento do setor privado e do setor público, se vamos continuar a duplicar investimentos ou não. Mas eu lhe pergunto, ao fim desta crise brutal e ao fim destes 3 anos de ajustamento, ainda não houve tempo para parar e pensar estrategicamente isso? Vocês não se sentam com o Governo a dizer assim, vamos matar-nos uns aos outros se continuarmos assim? Não, nós não nos estamos a matar uns aos outros. Está a haver... Nós estamos, enfim, a trabalhar... Claro. Não, nós estamos a reagir aos incentivos de mercado que estão em cima da mesa. E, de facto, a procura no setor privado está a crescer. Aliás, se pensar no ponto de vista dos seguros de saúde, são o único ramo do setor que continua a crescer mais de 3% ao ano. Portanto, o setor da saúde continua a crescer no ramo do setor privado. Repara, os próprios funcionários públicos que viram os descontos que têm que fazer para o seu subsistema de saúde, viram aumentá-los de 1,5% para 3,5%. Houve muita gente que vaticinou que, agora ter pagado tanto dinheiro, vai toda a gente desistir. Desistiram para aí 300 pessoas num universo de 1,3 milhões de pessoas. Desistiram 300 pessoas? Sim, para aí 300 pessoas, está no relatório da ADSE. Portanto, ou seja, as pessoas efetivamente valorizam ter uma rede alternativa ou complementar, se quiser, de cuidados. E, portanto, do ponto de vista de futuro, e com o advento das doenças crónicas, ou seja, os desafios do setor da saúde para os próximos anos vão ser a inovação que continua por todos os lados. Já há setor no mundo que continua, de facto, com um nível de inovação absolutamente brutal que tipicamente, e contrariamente a muitos outros setores, não diminui custos, mas sim acrescenta novas alternativas terapêuticas e, portanto, acrescenta custos. Já para não falar que o desafio mundial deste setor é que vamos ter que garantir saúde para mais não sei quantos bilhões de pessoas. Mas essa lógica é, vamos crescer, dar mais oferta porque alguém há de pagar, é isso? Não, pois aqui a questão é a pergunta certa é quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar? E, portanto, eu acho que está na altura de Portugal, em termos de programa de governo, se quiser, pensar como é que vai ser o financiamento macro da saúde. Sentarem-se todos à mesa e estudarem o futuro. Eu não sei se a gente senta à mesa, porque, enfim, tipicamente o setor da saúde tem uma... Quer dizer, eu acho que Portugal como um todo, e isto é importante para o crescimento, é difícil as pessoas que têm lucro, as pessoas que têm lucro são muito mal vistas em Portugal. Aliás, tipicamente, o doutor já disse isso, cada vez que alguém começa a ter lucro, há que começar a pôr taxas, porque está claramente a ter lucro e, portanto, é uma maçada esta pessoa ter lucro. Portanto, é uma mentalidade que tem que mudar em Portugal em todos os setores. Lucros e lucros, no setor da saúde, em particular, quem tem lucro é uma coisa inacreditável, porque está a fazer lucro à conta da saúde das pessoas, ou seja, ninguém pensa isso, e isso não se tem lucro, é um atrasado mental, porque também não é eficiente e, portanto, também não devia existir. Portanto, ou seja, no setor da saúde lá isso passa-se em termos das PPPs e do setor privado, ou seja, nós privados que estamos a gerir hospitais públicos em regime de concessão, através de contratos excepcionalmente bem feitos e super transparentes, através de concursos públicos super transparentes, e que nos últimos anos provaram que conseguem reduzir os custos por doente equivalente, medidos pelo próprio Estado, entre 15% a 20%. Repare que não vê ninguém no Estado a dizer, estes senhores estão a poupar 15% a 20%, se calhar era bom, não sei, fazer mais umas quantas, não é? Não, porque os privados são diabolizados como estão a fazer lucro à conta da saúde. O que está a dizer é que, por extensão, todas as unidades públicas deviam passar para esse tipo de gestão, é isso? Não todas, porque eu acredito que tenho a certeza que tem que haver regulação por participação, portanto, ou seja, o Estado nunca deveria sair na totalidade da prestação de cuidados de saúde, porque há uma regulação por participação que deve ser feita, aliás, à semelhança, se calhar, também do setor bancário, com o caso da Caixa Geral de Depósitos, mas claramente dá que pensar, não é? Se eu consigo poupar, é que já não é teorias, é que se, objetivamente, os privados, todos eles, que estão a gerir parcerias público-privadas, conseguem poupar entre 15% a 20%, dependendo dos grupos de hospitais que estamos a falar, eu, se fosse governante, estaria a pensar claramente, passa-se aqui qualquer coisa, deixa-me cá ver se eu não consigo poupar, até porque não põe em causa o modelo social e constitucional que está em cima da mesa. Portanto, ou seja, mas além disso, há que, de facto, perceber que 30% e tal da despesa da saúde em Portugal é paga pelos privados. Portanto, ou seja, são outros impostos ocultos, se quisermos. Ou seja, nós pagamos impostos brutais, supostamente para pagar serviços públicos também fantásticos, nomeadamente a educação e a saúde, mas acho que não quando na saúde 34% da despesa é paga na mesma pelos cidadãos. E isso é uma perda na economia, porque se eu estou a gastar o dinheiro em saúde, não estou a gastar noutra coisa qualquer, nomeadamente em consumo, nomeadamente noutra coisa, noutros bens, não é? Só para eu perceber um ponto em relação, para fecharmos este capítulo,
É possível concluir então que, havendo mais procura, ainda continuará a haver mais oferta durante algum tempo, até chegarmos a um ponto em que a economia deixe de crescer neste setor, é isso? Sim, não, o que eu acho que está a acontecer é que claramente está a haver uma transferência do setor público para o setor privado, portanto há um ganho de cota claríssimo por parte do setor privado, de forma descontrolada no sentido em que pode haver casos de desnatação no próprio setor público, o que é mau. Como eu gostaria de fazer um programa inteiro sobre isso. Exatamente. E, portanto, o setor, das duas uma, ou nós vamos continuar a pagar um setor público que claramente está sobredimensionado, porque nós nos privados, quando ficamos sobredimensionados, fechamos. Quer dizer, o mecanismo de falência está lá. Já vi muitas ofertas privadas que se mantêm artificialmente durante muitos anos na nossa economia. E porquê? Porque o Estado as financia. E não só, porque o Estado as financia. O senhor que está aqui ao meu lado conhece bem esses segredos, porque os bancos os continuam a financiar. E conhecemos vários. Está bem, isso ainda é outra... Leva-nos a outra discussão muito grande. Isso, então, claro. Mais grave ainda. Agora, por exemplo, repare, nós estamos aqui a falar, o mesmo setor público que montou, por acaso, no nosso caso, da saúde, um mecanismo jurídico e de controle para as parcerias público-privadas excepcional, esse mesmo Estado depois diz assim, agora vou adjudicar diretamente às misericórdias. Porquê? Porque não tem nada contra as misericórdias. Está-se a queixar da concorrência. Não, estou-me a queixar. Eu não me queixo nada, porque a gente vai continuando a fazer a nossa vida e continuamos. É que esse é que é o ponto. É que agora tocaste num ponto fundamental. É que eu ainda bem que tenho concorrência. Sabe porquê? Porque continuamos a ser bons. O problema é quem justamente continua a jogar em não ter concorrência e a ganhar e a ter competências nos corredores políticos. Sim. E não ganha competências onde tem que ganhar. No long run, vão morrer todos. Porque é preciso ganhar competências no nosso negócio. Está a ver? Da política. Eu acredito no longo... Eu agora, como tenho acionistas chineses, acredito no longo prazo. E que é uma coisa que a gente deve aprender com o pé do meio. É que há muitas coisas. Outro programa, que os chineses compram coisas da economia real. Se pensar no longo prazo sem ter que necessariamente pensar só nos chineses. Eu não estou a pensar que competências, portanto, ou seja, pensar a longo prazo é uma coisa importante e que é uma coisa que não se pensa nos ciclos políticos, infelizmente, no nosso país. E a concorrência é fundamental, porque, ou seja, quando nós somos bons em garantir contratos com o Estado, ou garantir que temos um hospital aberto porque conseguimos um acordo com a ARS, ou porque não sei o quê, e que são competências, não tem nada a ver com sermos bons naquilo que nós fazemos, há muitas empresas que estão a fechar. E estão a fechar no setor. E se calhar o Grupo José de Mel não está, e se calhar o Grupo Luz de Saúde não está, se calhar o Grupo Ramil também não está. Porquê? Porque a gente teve que se mexer naquilo que era o nosso negócio. A política, se calhar, também tem muita influência nisso. Faz parte do programa não influenciarem erradamente o setor, porque estragam a casa deles e estragam o setor privado. Já lá vamos a isso, mas Nuno Fernandes Tomás, em relação àquilo que tem sido a prática dos financiadores da banca, eu costumo resumi-la, todos os resumos extremos têm os seus aspectos negativos e as suas disfunções, mas eu costumo resumir da seguinte maneira. Tem sido muito mais fácil para um banqueiro emprestar 500 milhões a uma REN ou uma Galp do que emprestar 1 milhão a 500 pequenos e médios empresários. E isto tem sido fatal para a nossa economia. Levou-nos àquela criação de excesso de oferta no setor eletroprodutor que é excessivo e que agora andam aflitos para vender energia à França, levou-nos a excessos nas parcerias rodoviárias, como sabemos, e por aí fora não vamos desencantar todas essas histórias, mas eu continuo a ver a continuação da deriva económica no nosso país traduzida em coisas muito concretas. Não tenho aqui o recorte, trago-o de cabeça, mas ainda aqui há dias vinha mais um anúncio de como se fosse uma vitória para a economia portuguesa, uma mega central fotovoltaica em Alcotim. E aquilo é uma desgraça, porque aquilo é um produto financeiro. É um produto financeiro puro, que é vendido a quem quer investir e já sabe que tem venda garantida à rede e os banqueiros continuam a financiar este tipo de projetos e a tirar a economia para a zona do não transacionável. Estou a ser demasiado pessimista ou isto ainda continua a existir de facto? Bem, quer que eu lhe responda à pergunta que me fez há bocado e depois vá a esta? Como quiser. Então posso responder. Porque as duas também estão interligadas à maneira como... Mas olha, eu vou-lhe dizer, eu sinceramente não vejo os banqueiros muito preocupados, nem sequer ocuparem uma grande parte do seu tempo preocupados com o tema do Banco de Fomento. Os desafios na banca têm sido tantos e tão grandes, tema da liquidez, do capital, da rentabilidade, da supervisão única, dos exercícios do AQR, do stress test,
que eu não vejo, de facto, muito tempo para os banqueiros estarem preocupados com o tema do Banco de Fomento. Não boicotaram esse projeto, é o que me está a dizer. Não, de todo. E embora o Banco de Fomento, enfim, tenha o seu espaço para aquela faixa de risco que há pouco falei, que a banca comercial, neste momento, não concede crédito. Eu odeio a palavra dar crédito, é conceder crédito. Dito isto, é muito importante, e essa é a função dos banqueiros, ter uma banca forte. Por ser uma banca forte, não existe uma economia robusta. Esta é a resposta em relação à bocado. O que o Zé me está a perguntar é outra coisa, que é a concentração em alguns setores, não é? Também o que é que a banca tem feito. Eu aí vou-lhe, só lhe posso, se no primeira pergunta eu respondi-lhe um pouco pelos banqueiros, tivesse ousadia, nesta segunda pergunta ou resposta eu vou responder apenas pela Caixa Geral de Depósitos, que é a Caixa não, a Caixa tem tido, bem pelo contrário, tem tido um foco muito forte no segmento das PMEs, tem a ambição inclusivamente hoje em dia de liderar o segmento de banca de empresas e tem feito esse esforço. Nós não queremos cometer os mesmos erros que fizemos no passado. Estou-me a lembrar de um setor que é conhecido, o setor imobiliário, onde houve uma grande concentração. Portanto, hoje em dia, nós, obviamente, quando analisamos risco, temos em conta os grandes riscos, temos em conta os setores, portanto, isso tudo é avaliado e devidamente avaliado. E o que eu vejo hoje em dia, de facto, é uma, eu diria, maior dispersão no crédito e conceder crédito às tais PMEs que há pouco me falou. Mas não gostaria mais de ler notícias sobre a criação de uma fábrica de eletrodomésticos em Portugal? Infelizmente não temos nenhuma. Morreu tudo. Nunca mais ninguém investiu nessa área. Enfim, sabemos que depois isso tem a ver com os grandes mercados mundiais, sabemos isso tudo. Mas, veremos. Quero a minha sincera opinião. Estávamos a falar do exemplo da oferta de hospitais, de continuação de investimentos no setor eletroprodutor, uma desgraça, na minha opinião, por aí fora. E mais fábricas destas, de automóveis, de coisas que se põem nos supermercados? Eu acho que o banqueiro tem um pouco de dever, os bancos têm um pouco de dever de ser agnósticos. Não, tem o dever de olhar para isto tudo. Não, claro que sim, mas devem ser agnósticos, não devem preferir um setor perante outro. Sim, obviamente têm esta capacidade de ter um posto de observação muito grande, claro, ou muito bom, diremos assim, para observar o que está a passar numa base setorial. E, obviamente, quando começar a haver uma demasiada concentração num setor, deve-se atuar. E isso, sim, é o que eu lhe disse que há pouco fazemos, para não cometer os mesmos erros no passado. Não foi? Respondi? Respondeu, e referindo ao presente, porque eu conheci um banqueiro central que em 2009 disse assim: durante 10 anos os bancos andaram a financiar o setor imobiliário, a construção, a especulação, por aí fora, e isto não podia ser. E aquele senhor que estava a dizer isso era o banqueiro central, nunca deu um murro na mesa. Pois, isso eu não faço comentários. Pois, eu não sou comentador. Está em Frankfurt, mas isso também nos levava a outra questão. Eu não sou comentador e não faço comentários sobre banqueiros centrais. Então, agora aquilo que é a vossa análise acha que está a ser bem orientado? Tá. Eu falo pela Caixa Geral de Depósitos. Quando vem excessos de oferta em determinados setores, começam a duvidar. Sim, eu vejo pelo trabalho que temos estado a fazer na Caixa Geral de Depósitos, onde temos tido um foco, e esse foco foi demonstrado não só pelo refocar na banca comercial vendendo uma série de ativos e a forma como nós estamos a olhar para fazer banca comercial e, sobretudo, no segmento de empresas. Temos estado a avaliar muitos riscos de muitíssimas empresas. Eu, aliás, às vezes não chego a ter pena, mas tenho admiração pelo nosso departamento de risco, que hoje em dia tem um volume enorme de análise de vários negócios e negócios diferentes. Só um ponto que tem a ver com a atualidade pura e dura, que é o novo banco aparecer com um balanço que tem como ativo líquido 70 mil milhões de euros, que tem o rácio mínimo exigido pelo BCE de acima de 8,5% e acima de 8,5%. Tem 8,5%.
Eles vão aparecer, vão aparecer com 8,5, talvez seja um bocadinho acima. Talvez seja. E aparecem com 25 mil milhões de euros de depósitos, depois do BES ter tido 36 mil milhões. Sabemos que houve uma fuga, mas ultimamente até já tem vindo a recuperar. Acha que é bom haver esta entidade assim com estes indicadores? Ficamos todos mais descansados? Eu pessoalmente fico, mas queria ouvir o banqueiro a dizer. Vou-lhe responder que todo o trabalho que esta equipa tem estado a fazer, parece-me a mim, e quando eu digo parece-me é porque eu não estou lá dentro, tem sido num bom sentido e é importante para o país e também para os bancos, uma vez que os principais bancos são os acionistas do Fundo de Resolução, que este processo corra bem. Então não espera vir a perder muito dinheiro com esta venda do novo banco? Isso é outra pergunta. É, claro. Isso é outra pergunta. Claro, eu queria chegar aqui, obviamente. Enfim, me lembro do João Pinto, prognósticos fazia no fim do jogo. O momento da verdade vai ser o momento de venda do banco. E aí depois nos preocuparemos com esse tema. Até lá é nos pré-ocuparmos, quando já temos tantas coisas para nos ocuparmos. Muito bem, mas fico satisfeito de saber que há essa reorientação de prioridades, análise fina do que está a acontecer no tecido económico e eu às vezes pareço muito pessimista a falar nestas coisas, mas há de facto uma nova geração de banqueiros que estão a olhar para as coisas de forma diferente e ainda bem. António Trindade, e a política? E a política no meio disto tudo? É porque isto parece assim uma deriva da nossa conversa, mas o que eu verifico é que muitas vezes pequenos e médios empresários e grandes só se ingram nos negócios se estiverem ligados a um partido ou uma formação política e se pagarem a um bom advogado. Continua a ser assim? Ou já é possível sair dessa matriz? Eu peço-lhe desculpa, tenho de perguntar a essa mas gente. Eu estou a perguntar a um antigo deputado. Tenho de perguntar a essa gente. Desculpe, não escondo o seu passado político. Eu fiz algumas incursões pela política, mas muito como hobby. Tenho-lhe a dizer, todo o meu passado é empresarial e prezo muito inclusivamente, quando deputado, andei mais ligado às oposições do que eu próprio ao exercício do poder. Mas deixe-me só, antes de fazer aqui só um aspecto abrangente, que é o modelo em que vivemos já consegue ser mais desligado dessa matriz da política? Mas eu julgo que temos que desdramatizar, aliás, temos que desdramatizar totalmente esta relação, infelizmente e ultimamente muito mais presente da relação do mundo do negócio com a política, mas percebamos que nós próprios, cada um de nós, tem deveres de cidadania que ultrapassam a sua própria condição de empresário. E é aí que, evidentemente, a ligação, a participação política se pode e deve fazer, numa lógica de afirmação de dever de cidadania, mais propriamente do que pensar em outras áreas ou outros trâmites. Eu peço desculpa, eu não posso deixar de fazer aqui uma referência à minha colega de painel e referir rapidamente esta ligação do turismo à saúde que o José Gomes Ferreira esteve induzindo há pouco. Há duas características fundamentais no turismo. Uma é a ligação ao território, isto quer dizer a incapacidade ou a muita dificuldade em desmobilizar ou mobilizar para outras zonas. Eu faço um hotel, está efetivamente tremendamente ligado ao território e não é deslocalizável, mas a outra que é fundamental, e isto muito simplisticamente. Turismo é trazer gente cá dentro a consumir. E por isso é fundamental que o país perceba que com esta particularidade, onde eu tenho a infraestrutura criada que não se deslocaliza, mas tem uma capacidade, Portugal, em 2013, trouxe mais de 12 milhões de pessoas cá dentro a este país. Isto quer dizer, trouxe mais gente do que a própria população. Por isso, há que viver a partir do território quais as valências que nós temos. E além da qualidade das infraestruturas, além da qualidade do clima, a qualidade, a simpatia das próprias pessoas, tudo isto se casa tão bem com a área da minha colega de painel. É porque muitos países europeus tiveram grandes saltos qualitativos nas próprias receitas de turismo quando introduziram a saúde como efetivamente uma área fundamental para essa afirmação. É porque quando falamos, esta gente não recorre às misericórdias, esta gente não recorre aos hospitais públicos. Este é um negócio essencialmente privado. E quando estamos a falar de áreas que possam envolver muitas centenas de milhares
de turistas, de gente que vem cá dentro consumir. Não é algo que nós estamos a exportar a praticamente preço de custo. Não, aqui todo o negócio é montado cá e até em sede de IVA é uma exportação que é paga cá em Portugal. Meritória, como sabemos, e que ajudou muito a equilibrar ou reequilibrar as nossas contas externas, sobretudo, para além de pagar impostos e ajudar às contas públicas. E induz investimentos a montante e a jusante. Isabel Vaz, e agora a questão da envolvente política, que é um dado de negócio objetivo e muito real. Por vezes tão real que, quando os políticos estragam tudo, é uma chatice para todos. Olhamos para um quadro de eleições, portanto um quadro de eleições várias a partir de agora, propostas políticas, umas mais definidas, outras menos. Estou a falar do líder da oposição com uma quase nula definição do que quer para as finanças, para a dívida e para o déficit e por aí fora. Ele contestar-me-á certamente nesta minha abordagem, mas eu não leio coisas concretas na sua mensagem. O que é que aí vem se mudarmos de governo? Haverá realismo no novo partido a governar-nos? Haverá coligações? Haverá uma instabilidade porque ninguém se entende? O que é que espera? Porque isso é um dado de negócio objetivo, tenho que me perguntar assim. Isso é uma pergunta muito difícil. Enfim, o que eu procuro enquanto pessoa responsável por uma empresa que tem 9.000 pessoas é tornar-me o mais possível invisível, se quiser, ao poder político. Ou seja, a minha empresa... tornar-se invisível tem que nos ensinar a todos. Que eu explico. Quer dizer, é no fundo a empresa ser o mais possível independente das viragens políticas. Ou seja, porque senão nós morremos todos aqui, não é? O que é que eu acho, enfim, mas é uma opinião super pessoal, que vale o que vale. O que eu acho é que a situação do país, sobretudo a económica, que é que interessa, não deixa grande espaço a grandes imaginações ou a grandes ideologias, infelizmente. A grandes ideologias, infelizmente. Ou seja, nós podemos dizer... Eu ouvi bem, só quis sublinhar. Pronto, exatamente. Podemos ter os melhores desidratos do mundo, mas a verdade é que a vida real é a vida real. E Portugal está muito longe de ter saído ainda da crise. Portanto, não espera grande instabilidade, não, espera que haja razoabilidade. Eu acho é que os políticos, neste momento, enfim, têm que ocupar espaços ideológicos para as suas clientelas políticas, não é? Portanto, ou seja, fica super mal ao pé, portanto, às vezes agora no Congresso, os comentadores estão a dizer que houve uma viragem à esquerda, o outro cá uma viragem à direita, o outro cá não sei o quê. Na prática, eu penso do ponto de vista político e económica não haverá grandes saídas. Portugal é um país pequenino, com uma economia aberta, para todos os efeitos é uma economia aberta, numa Europa que está ela própria em grandes dificuldades para se movimentar na geopolítica mundial. Portanto, eu há muitos anos disse uma frase que continuo a achar que é muito atual, que a Europa está velha e gorda. O Papa disse uma coisa diferente, estava uma avó, não sei o quê, achei uma coisa péssima, mas pronto, a verdade é que a Europa também está ela própria e os nossos parceiros comerciais são a Europa, não é? E repare, por exemplo, hoje uma Finlândia que perdeu um parceiro comercial importante que é a Rússia, neste momento já está aflita em crescer. Portanto, ou seja, hoje isto é tudo muito complicado e não depende só das nossas pequenas quesílias internas, não é? Não resisto a perguntar-lhe, e como é que se dá com os seus acionistas? Já lhe subiram os objetivos, tem que dar mais EBITDA e tem que dar mais retorno ou não? Os meus acionistas são desde logo a Fidelidade, que é uma empresa... E o acionista do acionista, era aí que eu queria chegar. E a acionista do meu acionista é uma empresa cotada, não é? Aliás, eu aproveitava aqui para dizer também, que me esqueci há bocado, que os empresários não se esquecerem do mercado de capitais. O mercado de capitais é uma coisa fabulosa, de transparência, de exigência sobre as empresas, portanto, o que é importante para o desenvolvimento da economia nas bases corretas e um importante instrumento de financiamento. E que funcionou no vosso caso, que houve uma transição sem haver instabilidade interna. Eu queria deixar esse testemunho. Para mim, o mercado de capitais foi a salvação da minha empresa, enfim, dentro do dilúvio reputacional que atingiu o meu acionista anterior, mas não foi só isso, é que, efetivamente, durante 2 meses, portanto, eu tive que preparar a empresa em 3 meses para ir para o mercado de capitais e, mais do que isso, estive durante 1 mês à frente dos melhores investidores do mundo a fazerem perguntas sobre a minha estratégia, o que exigiu uma clarificação e uma transparência e umas ideias muito claras sobre o que é que nós íamos fazer no futuro. E isso é um exercício que os empresários se devem sujeitar. Mais do que isso, é smart money. É que
a rede de contactos, muito rapidamente, a rede de contactos que proporciona as Fidelities, as BlackRocks, portanto, as grandes casas de investimento mundiais, abrem perspectivas de network para as marcas portuguesas poderem ir para fora. Portanto, atenção ao mercado de capitais. 10 segundos. 2015 melhor ou pior? 2015 melhor. 2015 melhor ou pior? Melhor. 2015. Melhor. Ainda bem. Meus senhores, com esta nota de otimismo terminamos. É tudo. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana. d'Hermès. Hear this clinging sound. Dear. It covers the skies and dreams. Here comes the ruler of my Merry Christmas. Wow. Este Natal é em grande, com o Alcatel Pop C7 4-Core com um grande ecrã de 5 polegadas ao pequeno preço de 109,90€. Power aos maiores. Vodafone, power to you. Vista Alegre Atlantis. Vista Alegre Atlantis. Diz-nos tanto. A Gamaleon oferece um financiamento com 0% de juros, 0% de AEG, 0% de entrada, 0% de despesas num prazo até 60 meses, ou seja, 0% de conversa. SEAT. Technology to enjoy. Eu queria investir o meu dinheiro, mas não sabia bem o que fazer. Comprei o livro Como Fazer o Primeiro Milhão, mas não cheguei à segunda página. A seguir, pensei em investir em arte, mas de arte percebia muito pouco. Ainda fui a uma cartomante, mas fiquei ainda mais baralhada. Depois de tantas voltas, finalmente percebi. A solução estava no banco. Encontre soluções que rentabilizam as suas poupanças no Banif. Este Natal, momentos famosos merecem ser partilhados. Personalize o seu The Famous Grouse com o nome e foto e ofereça um presente único. The Famous Grouse. Adira ao mel, adira mesmo, mas adira mesmo. Leva um tablet, este tablet para aceder à net. Perdi-me na letra com o eco do mel, mas com o Mel Drive eu nunca me perco. Sem gastar um byte. Tudo o que queria ouvir este Natal. Adira à TV do Mel e receba um tablet. Vá a mel.pt. O mundo está em constante mudança. Mas para que as coisas boas nunca mudem, é preciso estar protegido. É preciso estar seguro. No Banco Big, trabalhamos para lhe dar soluções transparentes e sólidas de poupança e investimento. Abra conta no Big, considerado pela 7ª vez o melhor banco e novamente o mais sólido, na categoria Médio ou Pequeno Banco, Prémio Banco e Seguros, atribuído em 2014 e da exclusiva responsabilidade da revista Exame. Big, um banco sempre consigo. E diga-me, o 3008 tem grip control? Ah, tem. Tem teto panorâmico? E não é que tem? E head-up display? Ora bem, também tem. E agora ainda tem a oferta de mais 3.000€ pelo seu carro antigo na compra do Peugeot 3008. Ah, tem?
Descubra outras ofertas imperdíveis na gama crossovers Peugeot em webstore.peugeot.pt. Se depender da sua mãe, nunca lhe vai faltar calor. Se depender de nós, também não. BP Gás, agora é Rubis Gás. Rubis Gás, aquecer Portugal. Se Dona Maria Armanda, à cardiologia. Se Dona Maria Armanda, à ortopedia. Se Dona Maria Armanda, à dermatologia. Ok, há uma coisa que precisa saber. Os novos cartões de Saúde OK dão-lhe acesso a 6 consultas anuais a 15 € cada. E por cada novo familiar que incluir, tem um desconto até de 20%. Saiba como em okTeleseguros.pt ou ligue 808 200 780. OK Teleseguros. Um pouco mais à frente. Este Natal, ofereça um presente único. The Famous Grouse. Vista Alegre Atlantis. Vista Alegre Atlantis. Diz-nos tanto. I feel alive. Nós temos 1.700.000 clientes e escolhemos a operadora que garante a ligação de todos os nossos balcões em tempo real com uma rede de última geração. Nós somos o BPI e escolhemos a nós. Há mais em nós. Eu queria investir o meu dinheiro, mas não sabia bem o que fazer. Comprei o livro Como Fazer o Primeiro Milhão, mas não cheguei à segunda página. A seguir, pensei em investir em arte, mas de arte percebia muito pouco. Ainda fui a uma cartomante, mas fiquei ainda mais baralhada. Depois de tantas voltas, finalmente percebi a solução. Estava no banco. Encontre soluções que rentabilizam as suas poupanças no Banif. E diga-me, o 3008 tem grip control? Ah, tem. Tem teto panorâmico? E não é que tem? E Adapt Display? Ora bem, também tem. E agora ainda tem a oferta de mais 3.000 € pelo seu carro antigo na compra do Peugeot 3008. Ah, tem? Descubra outras ofertas imperdíveis na gama crossovers Peugeot em webstore.peugeot.pt. Sabemos que não vai parar até o seu negócio chegar mais longe. E sabemos o que precisa para ser uma empresa mais dinâmica. Sabemos o quanto se dedica a criar e gerir projetos que chegam mais alto, assim como sabemos em que mercado é que pode crescer. Sabemos o esforço que investe para estar no mercado ibérico, tal como sabemos o que precisa para gerir a sua empresa em Espanha como se estivesse em Portugal. Nós sabemos quais as necessidades do seu negócio e sabemos as soluções para o fazer crescer em qualquer setor. Há um banco que está a ajudar a dar a volta. A Caixa, com certeza. Tu mi racconti di te, di un mondo che fu, eppure mi è rimasto nel cuore l'amore che tu avevi per me. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Jean. Nice shoes. Hi. Thank you so much. Would you like milk? No, thank you. Até diria por um Nespresso. Nespresso. What else?